abençoe, gente. A live de hoje nós vamos falar sobre tribunais. Não é o STF não, viu? Daniele, minha querida, paz do Senhor para você, viu? Daniele não é crente, mas eu dou a paz do Senhor para ela, que é uma amiga especial, uma pessoa maravilhosa. A ela, seu esposo, suas filhas, Deus abençoe vocês. Fiquei de ir na casa dela fazer uma visita, mas não tive tempo ainda. Queridos, quem puder ficar na live pelo menos 10 minutos vai saber o que nós temos para falar. Alguém aqui já ouviu falar de tribunais escatológicos? Alguém já ouviu falar sobre o Tribunal de Cristo, Tribunal das Nações? Quem já ouviu falar do juízo final? Então nós vamos falar sobre essa temática hoje, viu? A Bíblia contém quantos julgamentos, Ubirajara? E quantos são escatológicos? Então a gente vai falar sobre isso também, tá certo? Deus abençoe vocês. Estou esperando só o pessoal entrar, que disseram, espera um pouquinho, gente, estou entrando para não perder nada. Ô Andel, rapaz, eu estou em falta também com as suas lives, viu? É porque o horário que você está fazendo é um horário que eu estou fazendo, ou melhor, estou com agendas e tenho um compromisso nesses horários que você está fazendo, mas eu te prometo que eu vou tirar um tempinho para assistir sua live, que eu sei que é poderosa, testemunho muito lindo. A grande pergunta essa noite para nós é essa, gente. O que a escatologia bíblica nos oferece como julgamentos? Veja bem, eu já expliquei isso várias vezes para muita gente. A escatologia bíblica é o estudo da doutrina dos últimos acontecimentos, tá certo? Ou seja, todo mundo pergunta por que eu uso essa palavra escatologia. Eu estou usando ela porque ela caiu em desuso por muita gente não entender. Quem estuda teologia já estudou escatologia. Então, nas academias teológicas você vai encontrar essas ramificações doutrinárias. Pneumatologia, o que é? Doutrina do Espírito Santo. O que é eclesiologia, doutrina da igreja. O que é angelologia, doutrina dos anjos. O que é demonologia, doutrina dos demônios. O que é satanologia, doutrina de Satanás. É isso mesmo, tá certo? Bibliologia, doutrinas bíblicas. Teologia, estudo de Deus. Escatologia bíblica é o estudo do fim dos tempos, o fim das eras, tá bom? Então, como eu sou professor de escatologia, eu discorro mais os assuntos concernentes a isso. Ruth, olha, a Ruth entrou, minha amiga Ruth entrou, Tiago, Godinho, Deus abençoe. Então, todo mundo me pergunta, por que você não faz outros estudos? Eu vou fazer, tá certo? Até bota sugestão aí para me ministrar, tá bom? Mas eu ministro o estudo de cristologia, é uma área que eu também sou especialista, cristologia, pneumatologia, mas a minha área específica é escatologia. E o que é que eu quero fazer nessas lives? Instigar o coração de vocês a estudar o Apocalipse, e que tem muita gente, tem pelo menos 3 grupos de pessoas que me seguem e que gostam de escatologia. O primeiro grupo é o grupo que tem medo do Apocalipse. O segundo grupo é que acha complicado o Apocalipse. O terceiro que são curiosos e querem aprender. Então, para esses 3 grupos, a gente precisa passar para ele essa temática escatológica com um breve comentário para que todos possam entender a relação entre a escatologia e os assuntos concernentes, tá bom? Então, em primeiro lugar, gente, as doutrinas escatológicas, pelo menos são as 8 doutrinas principais. São 11 que são ramificações. Já disse isso várias vezes. Então, dentro do cronograma da escatologia bíblica, eu não sei se meu som tá bom para vocês aí, se não tiver, me diz, tá bom? Dentro dos assuntos da escatologia, ou da doutrina escatológica, nós vamos estudar escatologia coletiva e escatologia individual. Quem quiser puder colocar aí no comentário, coloca para mim assim, escatologia coletiva, aí você bota 2 pontinhos, aí você bota todos os assuntos. Aí você bota embaixo, escatologia individual, aí você bota 2 pontinhos, estado intermediário dos mortos. O que nós vamos falar nessa noite para vocês será rápido, mas eu vou falar de forma panorâmica, bem síntese mesmo, uma síntese de cada assunto desse. Eu vou falar sobre os 3 principais tribunais da escatologia bíblica, que é o Tribunal de Cristo,
julgamento das nações e o juízo final, tá bom? Então nós vamos falar sobre cada um deles e nós vamos falar sobre essa disciplina. Primeiro lugar, gente, o apóstolo São Paulo, ele escrevendo uma das cartas à igreja de Coríntios, ele falou sobre fundamentos, tá certo? Mas, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês o que é tribunal, no conceito jurídico mesmo, o que é tribunal. Ou tribunal ou tribuna. É um lugar reservado para um juiz, certo? E os seus julgados. Na escatologia bíblica, essa linguagem jurídica, ela é tratada como Deus como juiz supremo, um juiz justo, reto, e diante dele tem os absolvidos que foram salvos, foram absolvidos, estão livres, tetelestai, e os que são acusados e condenados, ok? Diante deste cenário jurídico, existe Cristo como advogado, ok? Existem os réus, existem os que são acusados, que vai estar no juízo final, vou falar para você, e dentro desta logística jurídica, Deus apresenta para nós 7 tribunais. Então, antes de falar dos 3 principais, eu vou falar dos 3 principais tribunais da escatologia bíblica, tá bom? Então, eu vou usar essa disciplina aqui. Doutrinas escatológicas. Aí vocês podem até anotar, viu? Doutrina escatológica, tá bom? As doutrinas escatológicas, há pelo menos 8 grandes doutrinas escatológicas. E aí eu vou discriminar cada uma delas. Existe a doutrina da morte, também chamada estado intermediário. E depois vem doutrina dos juízos. O que é doutrina do juízo, Birajara? Doutrina do juízo, ele nos apresenta 7 tribunais. 7 tribunais. Gente, nunca mais esqueça isso. Se você puder fazer assim, ó, pegar um papel como esse aqui, ó, que eu já estou escrevendo, e poder anotar, isso é muito importante para você, tá bom? Você pega papel e caneta, faz como a Kátia, que sempre anota, e você bota 7 tribunais na Bíblia. Ok? Aí vamos de forma parafraseada. Ariana, Deus te abençoe. Eulânia, enfim. Depois eu mando um abraço para todos vocês, tá bom? Olha só quem entrou, gente. O diretor da editora Grâmata em Suzano, São Paulo. O meu diretor, meu pastor, meu amigo, doutor, teólogo, formado em hebraico, grego, aramaico, linguístico, e é da editora dele que eu lancei o meu livro. Fui o primeiro aqui no Rio Grande do Norte a lançar o meu livro, depois outros autores também, e o pastor Jean Carlos, tá aí, jeancarlos.hl. Quem quiser seguir ele, gente, segue lá, tá bom? Os seus vídeos são muito bons. Ele tem um canal no YouTube falando sobre escola dominical, disciplina, ele é linguístico, e ele domina muita área do grego, do hebraico e do aramaico, tá bom? Eu vou até pedir para ele se retirar aqui, porque eu vou ficar com vergonha de ministrar com ele aqui, tá bom? O pastor Jean Carlos é o nosso chefão aqui, tá bom? Ok? Vamos para a disciplina? Vamos lá, gente? Rapidinho. E o assunto que eu vou falar aqui, o pastor Jean Carlos domina ela com muita propriedade, né? Eu posso dizer assim, com muita propriedade, tá bom? Vamos lá, gente, rapidinho. Isso aqui é muito importante para vocês aprenderem. Então, partindo do princípio, o juízo, ou a doutrina dos juízos, que está enquadrado nas doutrinas escatológicas. Como eu vou priorizar apenas uma panorâmica, uma síntese sobre os 3 principais tribunais da escatologia bíblica, eu vou deixar as outras 4 de lado, porque são 7, mas você deve anotar aí como esse princípio teológico. Existem 7 tribunais, segundo o pastor Antônio Gilberto, ele diz que existem 7 tribunais. 7 tribunais, inclusive eu estou com um livro dele aqui, ó, Antônio Gilberto, o Calendário das Profecias, tá certo? E eu vou ministrar com o meu livro, tá bom? Meu livro é esse aqui, quem não tem meu livro pode adquirir, eu vou ministrar com o meu livro, mas o pastor Antônio Gilberto vai me dar apoio aqui. Então, são 7 tribunais, ok? Esses 7 tribunais, eles são representados e distribuídos dessa forma. Como assim, Birajara? Dessa forma aqui, vamos lá. Doutrinas do juízo. Primeiro tribunal ou primeiro julgamento. O juízo dos pecados da humanidade. Vamos lá?
João, capítulo de número, deixa eu abrir aqui bem rapidinho, por favor. Só um minutinho, gente, por favor. Isso, vamos lá? João, capítulo de número 12, versículo 31. Está escrito assim, eu vou até colocar aqui porque eu estou com a Bíblia, mas vai ficar difícil para mim ficar procurando. João, capítulo de número 12 e versículo de número 31. João 12, 31. Eu vou ler aqui porque fica melhor para a gente ter uma compreensão. Diz assim, o verso de número 31 do capítulo 12 de João. Está escrito assim, verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. É o juízo do pecado da humanidade. Nesse juízo o homem é julgado como pecador. Lembrando que toda a narrativa de julgamentos da Bíblia trata especificamente no campo jurídico por causa da queda do homem. Por causa da queda do homem, a sentença foi dada que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O resultado deste juízo foi a morte para Cristo, como nosso substituto e justificação do pecador nele crê. Foi isso que Jesus disse, em Cristo nossos pecados foram julgados, 2 Coríntios 5 e 21. Em 2 Coríntios 5 e 21, o autor, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5 e 21, 5 e 17, é a base que diz o seguinte, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, o verso 17, mas o 21 está escrito assim, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus, ok? Então o primeiro julgamento, o primeiro juízo, é chamado de juízo dos pecados da humanidade. Todos pecaram, lembre disso, todos pecaram. Quando o homem cai no Éden, ou Adão cai no Éden com Eva, toda a raça humana ficou sujeita debaixo do pecado. Paulo diz o seguinte, todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Então aí nasce a prerrogativa da morte. Todo mundo sabe que existem 3 tipos de morte, então anote também isso aí. A morte física, que é a separação do corpo com a parte imaterial, que é chamado alma e espírito. O homem quando morre volta ao pó. A segunda morte é a morte espiritual, que aconteceu no Éden, quando o homem pecou, o homem se distanciou de Deus e é o pecado por espiritualidade. Ou seja, todo homem e toda mulher precisa voltar-se para Cristo porque eles são distantes de Deus espiritualmente. E existe a morte eterna, que é aquela que é a união da morte física com a espiritual sem conhecer Cristo. Aquele que vai para a eternidade sem Cristo já está morto eternamente. Por quê? Essa é chamada morte eterna, aquela que não tem como você mais se recuperar. A espiritual tem, a física tem com a ressurreição, mas a morte eterna não tem. Então, quando o homem pecou, quando o homem transgrediu, a morte passou para todos os homens. Então, isso é chamado juízo dos pecados da humanidade. Ok? Qual era o resultado desse juízo? Foi a morte por Cristo, ou para Cristo. Como ele substituiu e ele justificou os nossos pecados, hoje nós temos acesso ao trono da graça e hoje nós estamos alcançando a graça através de Cristo, através desse pagamento. Ele pagou a nossa dívida e por pagar a nossa dívida a cédula foi rasgada e nós estamos livres. Estávamos condenados. Aí Paulo escreve aos Romanos 8 primeiro. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá certo? Então a partir desse momento, todos agora recebem essa dádiva. É rapidinho, é tanto que é panorâmico. Eu não vou explicar parte por parte, porque senão não vai dar tempo passar para vocês tudo a temática daqui não. Mas outra coisa muito interessante, rapidinho, gente, isso aqui é muito interessante. O segundo juízo, ou o segundo julgamento, ou o segundo tribunal, é o tribunal ou o juízo dos crentes pelo crente. Aí eu vou explicar isso aqui. Você já foi na Santa Ceia? Quando você chega na Santa Ceia, você encontra sempre o pastor que vai ler aquele texto de Coríntios. Aí escreve o texto de Coríntios, né? Que diz assim, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Todo mundo conhece o verso de número 23 em diante, que é já a temática da Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, a partir disso tomar e comer e tal. Tudo. No verso 28 em diante,
começa aqui a questão do juízo do crente pelo crente. 1 Coríntios 11, 31 em diante. Mas o 28 começa assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, ok? E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, olha Paulo aí, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Aí o verso 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Escuta, gente, isso aqui é muito interessante. Nesse juízo, o homem é julgado como filho de Deus. O resultado deste auto-julgamento do crente é a sua isenção do castigo da parte do Senhor. Então vem o terceiro julgamento. Eu vou deixar ele por último, mas o terceiro julgamento, o juízo de Israel durante a grande tribulação. Eu já disse, eu não vou entrar em mérito disso aqui não. Durante o período da grande tribulação, Israel vai ser julgado. E esse julgamento de Israel é que ele rejeitou Deus e o Pai e o Filho. Rejeitou Deus o Filho, rejeitou Deus Pai e rejeitou Deus Espírito Santo. Israel será julgado mediante a grande tribulação. E o resultado deste juízo é os remanescentes de Israel se voltará para Deus, aceitando Jesus como Messias por ocasião da sua segunda vinda. Romanos 9, 27. É chamado aqui o terceiro tribunal. O primeiro é o juízo do pecado da humanidade, todos caíram. Depois, o juízo do crente pelo crente, tá certo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois, o juízo de Israel na grande tribulação para reconhecer Cristo. E esse tribunal de Israel é um tribunal pessoal, para que eles reconheçam o verdadeiro Messias. Então, tem um quarto julgamento, e eu termino com ele aqui. É o juízo do diabo e seus anjos. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo de números 8, eu acho que é versículo 8, versículo 3, desculpa, versículo de número 3, isso. Versículo 3 diz o seguinte: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, ok? Então o que acontece? Se você pegar Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10, que é um texto que eu gosto muito, que é um texto que antecede a questão do juízo final. É Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo de número 10. Diz o seguinte, ó. Olha bem. E o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, ok? Terminando esses 4 juízos, são juízos pessoais. Juízo pela humanidade caída, juízo do crente pelo crente na confissão dos seus pecados, juízo sobre Israel na grande tribulação e juízo do diabo no final do milênio, quando ele vai ser solto para assediar as nações, e aí Jesus vai colocar ele logo no inferno, no lago de fogo, e termina aí. Mas existem os 3 principais tribunais, que é das quais eu quero falar para vocês hoje de forma resumida. O primeiro tribunal que eu quero falar para vocês é chamado Tribunal de Cristo. E o Tribunal de Cristo eu escrevi no meu livro na página 85. Quem tem meu livro pode acompanhar na página 85, está aqui, eu falo sobre o Tribunal de Cristo. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 10, o apóstolo São Paulo diz o seguinte, olha, lemos que todos os cristãos devem comparecer perante um juiz especial, conhecido como o juízo do Bema. Paulo diz o seguinte: e todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Quem é esse todos? Esse todos é os salvos em Jesus, a igreja. E o que é tribunal de Cristo? A palavra tribunal, na expressão de Paulo de 2 Coríntios 5 e 10, é bema, ou bemar, que no grego significa plataforma de revisão de galardão. Nas arenas de Roma, na época dos imperadores Domiciano, Vespasiano, Nero e outros também, eles tinham as lutas de gladiador. Quem assistiu o filme Gladiador já deve saber o que eu estou falando. Ou seja, todos os homens que ganhavam nas arenas os prêmios, eles recebiam coroas de louro, com aquelas folhinhas que colocavam sobre a sua cabeça. E eles saíam pela cidade sendo ovacionados porque eles triunfaram nas arenas de Roma. Paulo utiliza desse recurso e ele usa justamente esse tribunal chamado Bema, aonde é uma plataforma alta, suspensa,
onde o imperador ficava em cima dela e premiava os ganhadores das arenas. Aí Paulo usa essa figura para falar do tribunal de Cristo quando fomos arrebatados. Quando a igreja for arrebatada, a igreja comparecerá diante desse tribunal. Jesus disse em Apocalipse 22:12 o seguinte, irmão: eis que cedo venho, e comigo eu trago o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele trará também as suas coroas para premiar os crentes em Jesus, salvo em Jesus, naquele dia. E de forma bem resumida mesmo, é resumida, gente, tá certo? Porque nós temos pouco tempo para falar de tudo isso aqui. Então, primeiro, o juízo das obras dos crentes, 2 Coríntios 5:10, que eu li para vocês agora. Nesse juízo, o homem é julgado como servo de Deus. Os pecados dos crentes foram julgados no Calvário, gente. Lembre disso, foram julgados no Calvário, ok? Nesse juízo são julgadas as suas obras feitas para Deus, resultados que são recompensa do crente ou perca de recompensa. Vou explicar isso aqui de forma resumida, mas bem interessante você entender. A palavra grega bemá é uma plataforma de revisão de galardão. Paulo utiliza a palavra bemá como um lugar elevado, alto, sublime, tá certo? Ou seja, apesar de jamais ser mencionada nos textos que descreve a segunda vinda de Cristo à Terra, neste caso lê-se a palavra querino, isto é, juízo do querino, que será apenas para os incrédulos. Para a igreja é usado o bemá, que é tribunal para julgar os crentes salvos em Jesus, tá certo? Nesse contexto, Paulo diz que quando a igreja for arrebatada, ela vai comparecer diante desse tribunal para receber o que, Ubirajara? Recompensa. E a recompensa é bem interessante. Vamos para cá? A preparação da noiva. E aqui é muito interessante, gente. A preparação da noiva. A igreja de Jesus, a igreja salva de Jesus, ela deve estar completamente preparada para o casamento, ou completa para o casamento com Cristo. Na verdade, o juízo bemá, ou bema, é da tal preparação, ou é a tal preparação, ok? Ao término dela, a igreja toda estará pronta para o Senhor, e esse casamento acontecerá no céu. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7 e 8, mais 7, precisamente 7, diz o seguinte: regozijemos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Duas palavras distintas na linguagem original do Novo Testamento esclarece bem o sentido da palavra tribunal. É chamado de critério, ou que vem da palavra critério. Criterium, conforme está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 6, 1 Coríntios 6, 26 e 4, e o bema, encontrado em 2 Coríntios 5 e 10, também em Neemias 8 e 4. O termo critério, ok, gente, grava isso aqui. O termo critério significa instrumento ou meio para provar ou julgar qualquer coisa, ou seja, a regra pela qual alguém é julgado ou lugar onde se faz o juízo. E aqui que está uma coisa muito interessante. É no tribunal de um juiz ou de juízos. O termo bemá, que eu estou repetindo várias vezes, comumente significa uma plataforma ou um banco de assento onde o juiz julga. Havia naqueles tempos, disse agora há pouco aqui para vocês, existia naqueles tempos tribunais militares e também um tribunal chamado bemar ou sentar, ou assento da recompensa, especialmente utilizado nos jogos gregos de Atenas. Os atletas vencedores eram julgados perante o juiz da arena e os galardoados por suas vitórias e conquista. O aspecto geral desse tribunal, rapidinho. Onde será esse lugar, Ubirajara, no tribunal? Aí existem duas correntes ou duas vertentes teológicas. Uns acreditam que esse tribunal será dentro do céu, ok? Outra corrente diz que esse tribunal será pertinho da porta formosa, pertinho da entrada do terceiro céu, ok? Então, não vamos entrar em discussão sobre isso, depois eu explico para vocês. Mas uma coisa é certa, haverá um tribunal e esse tribunal será no céu, ok?
Qual céu, Birajara? Segundo céu ou terceiro céu? Será próximo do terceiro céu, nas portas formosas, antes da igreja entrar na eternidade ou na sua morada eterna. A igreja passará por um tribunal, onde Cristo coroará, e depois de todos os salvos estarem coroados agora de vestes brancas, novo nome, é que Cristo convidará para a igreja entrar na sala do trono, e aí apresenta a noiva ao Pai, e depois da celebração do casamento, a união de Cristo com a igreja para todo sempre, aí que Cristo nos levará para uma sala. Nessa sala é chamada sala do banquete, ou sala das bodas do Cordeiro, da ceia das bodas do Cordeiro, ok? Então, lugar, os julgados, o juízo e o lugar. Presta atenção que isso aqui é muito interessante. Alguns acreditaram que isso aconteceria dentro do céu, expliquei agora para você. E outros acreditaram que seria fora do céu, do terceiro céu. Gente, por favor, grave isso aqui que é muito interessante para vocês. Existem 3 céus. O primeiro é Auranos, esse céu que a gente vê aqui no espaço, que ele é de árvores, aviões que passam, o chamado também de como é que eu posso dizer? De céu atmosférico. Céu onde passam as aves, os animais e tudo aqui, tá bom? Ok? O segundo céu, deixa eu ver se eu encontro aqui o segundo céu, bem rapidinho para vocês aqui, ok? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, aqui, tá bom, achei. O segundo céu é chamado de Mesorônio, ou Mesorânio, que é o céu planetário, então os planetas, os satélites, a lua, o sol, as estrelas. E o terceiro céu é chamado de céu paraíso, ou céu habitação. O apóstolo São Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz que foi arrebatado em espírito até o terceiro céu, lugar da habitação de Deus, ok? Então, outra observação muito interessante. Antes da igreja entrar no céu, ele receberá do noivo a coroa, um privilégio garantido, viu, gente? Coroa é um privilégio garantido. Então, proposta como símbolo de união do esposo com a esposa. Após isso, Cristo encontrará com ela nos portais da eternidade para apresentar sua esposa a seu pai. Os julgados, quem são os julgados, Birajara? Quem vai comparecer diante do tribunal de Cristo? Eu vou dizer forte, bem contundente, para que vocês não percam isso aqui. Quem vai comparecer diante do tribunal de Cristo? Tribunal de Cristo, gente. Tribunal de Cristo. Somente os salvos, a igreja arrebatada. Existe uma corrente chamada pós-milenista e amilenista, que eles acreditam que só haverá 2 julgamentos, no arrebatamento da igreja e juízo final, ok? Mas nós somos de uma corrente chamada pré-tribulacionista ou pré-milenista ou pré-milenista dispensacionalista. Essa corrente defende que existe algum julgamento e 3 julgamentos principais. O tribunal de Cristo para a igreja, tribunal para as nações aqui na terra, no final da grande tribulação, e tribunal do juízo final para todos os homens de todas as épocas que vão ressuscitar para ser sentenciado ao lago de fogo. Eu falo já sobre isso aqui. Então, o primeiro tribunal desses 3 aqui, tribunal de Cristo, lembre da palavra, tribunal de Cristo, TC, tribunal de Cristo, só os julgados, quem são? A noiva do Cordeiro estará diante desse tribunal. Para que o Birajara? Para perder, para ser julgada, para ser reprovada? Não. Esse tribunal é tribunal de premiação, tribunal de galardão, viu, gente? É tribunal de galardão. Deixa eu ver aqui algo. Tribunal de galardão. Ok? Está entrando o pessoal aqui? Tribunal de galardão. Quem são os julgados? Serão todos os salvos vivos e ressuscitados no momento do arrebatamento da igreja. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,16, gente. Paulo escreve dizendo, e agora está me esperando o prêmio da vitória, ou melhor dizendo, desculpa, 1 Tessalonicenses não, 2 Timóteo 4 e verso 8. Desculpa que eu fiz um trocadilho de palavra. 2 Timóteo 4 e 8, Paulo está se despedindo, certo? Já sabia da sua morte, certo? Ele chama Timóteo e escreve. Timóteo escreve as palavras de Paulo. E Paulo diz o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está guardada. Ele entra no versículo de número 8. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Ok? Paulo, quando dá essa força vibrante de esperança, ele está dizendo que esses que serão julgados
São os salvos que amam a volta de Cristo. Mas o Birajara, quem é o juiz? Já vou repetir. Todos os tribunais, dos 3 que eu vou falar, o juiz é um só. É o próprio Jesus, tá bom? Só para ficar ciente. Será o próprio Senhor Jesus. Como procederá esse tribunal? Qual é a forma de exame? Os materiais das obras de cada crente. Paulo utilizando de fundamentos. Gente, eu encontrei algo muito interessante hoje. Eu até escrevi isso aqui. Paulo utiliza de materiais de fundamento de construção, falando sobre, na antiguidade, isso aqui é muito interessante, na antiguidade, as construções de edifícios e prédios ricos eram feitas com pedras preciosas, ouro e prata. As casas de pobre eram construídas com madeira, palha e feno. Paulo, utilizando esse artefato, deste argumento, ou deste fundamento das casas construídas, diferenciado do que eu falei aqui, Paulo utiliza que as obras do crente será representada dessa forma sob fundamento. O material da obra de cada crente, a obra de cada um será provada. Quem resistir ao fogo será premiado e quem não resistir será reprovado. Mas aí eu já vou fazer um esclarecimento, porque muita gente faz essa pergunta para mim, todo seminário faz essa pergunta para mim. O Birajara, mas aí a gente vai estar diante do tribunal e se acontecer de eu estar lá e perder minha salvação. Gente, por favor, quem vai estar no juízo final, lembre-se, os crentes salvos, a noiva do Cordeiro arrebatada, já passou no tribunal do Calvário, já foi aprovada, já foi livre. Se lembra de Tetelestai, estás livre, da mensagem que eu preguei ontem à noite da cruzada, ok? Lembre disso aqui. No tribunal de Cristo, nós estamos para receber o presente pelas vitórias conquistadas aqui na terra. É tanto que levaremos para o céu. Eu queria que alguém escrevesse isso aqui, gente. Aí, se quem puder, eu falo em Charlotte aí, o pregador, Thalita, se puder, escreva aí. Levaremos para a eternidade 3 coisas. A Thalita tem meu livro, viu? Thalita, página 87 do meu livro. 3 coisas levaremos para a eternidade. 3 coisas. Divindade, resgate e dons. Ouro, prata, pedras preciosas. Ok? Levaremos para a eternidade. Ouro, prata, pedras preciosas. Divindade, resgate e dom. Por que o Birajara? Tudo que você fizer aqui nessa vida, concernente à obra de Deus, a obra de Cristo ou a obra de Deus, você receberá coroas de prata. Desculpa, coroas de ouro. Tudo que você fizer aqui com relação ao Evangelho de Cristo, Reino de Cristo, pregação, anunciando Cristo, coroas de prata, porque ele foi vendido por 30 moedas de prata. E tudo que você fez em relação à oração, intercessão, governo, socorro, ajuda relacionado ao Espírito Santo, você receberá coroa de pedras preciosas. Então, mas deixaremos 3 coisas aqui na terra. Deixa eu só pegar um negócio aqui que é muito interessante para vocês aqui. 3 coisas. Isso. Aqui. Pronto. Esperei um papelzinho muito importante. 3 coisas. Deixaremos aqui 3 coisas. Madeira, palha e feno. O que é isso, Birajara? São tudo que não se passa pelo fogo, se corrompe. Mas alguém me perguntou uma vez assim para mim, Birajara, o que é essas obras de madeira, palha e feno? Eu vou repetir isso aqui de forma bem especial para os irmãos. Em primeira carta do apóstolo São João, capítulo de número 3, versículo de número 1, João diz o seguinte: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que possamos ser chamados filhos de Deus, e por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. O verso 2 diz o seguinte, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, nós não estamos ausentes de pecados nessa vida. Todos nós que estamos nessa live aqui, os que vão assistir depois, não está isento de pecar, ok? Os pecados da carne ainda reinam sobre nós. Nós somos crentes sim, somos nova criatura, somos santos, mas enquanto estiver nesse plano terreno aqui, nós somos sujeitos a fraquezas e fracasso. Jesus disse a João, ou João escreveu dizendo sobre Jesus, né? Filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado para convosco, Jesus Cristo. Ou seja, se aquele que diz que não tem pecado, já se tornou-se pecador e mentiroso, ok? Então, partindo desta primícia, o que é que acontece, Birajara? Que é bem de fato algo muito curioso.
Todos os homens e mulheres que cometerem deslizes nessa vida, mas são salvos em Jesus, porque estão sempre pedindo perdão, reconciliando. No momento do arrebatamento, ele está em santidade. As suas obras que ele cometeu durante a sua vida cristã aqui, de pecado, de deslize, de alguma coisa que disse, de alguma coisa que pensou, que fracassou tudinho, que Cristo perdoou durante quando ele se dirigiu a Cristo e pediu perdão, isso são obras da carne, serão queimadas, porque na eternidade, carne e sangue não herdam a glória de Deus, natureza humana. Então, qual é o exame final do tribunal de Cristo? Eu preciso ser rápido aqui, porque ainda tenho mais dois para falar bem rapidinho. No texto de 1 Coríntios 3, 14 e 15, está declarado que haverá dois resultados finais de exame. A prova pelo fogo, as obras de cada um serão manifestadas. Diz o seguinte, Paulo: se a obra de alguém ficar nessa parte permanecer, esse tal recebe galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Então, você precisa entender aquilo que eu disse no princípio aqui: divindade, resgate e dons. Ouro, prata e pedras preciosas são galardões que receberemos no tribunal de Cristo. O que deixaremos aqui como obras da carne? Madeira, obras humanas, feno, erva seca e palha sem valor nenhum. São chamadas obras da carne e deixaremos aqui. O pastor e reverendo Napoleão Falcão trata desse assunto especificamente. Obtenção da recompensa, lembrando que o salvo não sofrerá nenhum dano, visto que já é salvo. O maior prêmio, gente, o maior prêmio de um salvo é a salvação. O maior prêmio, o maior privilégio é sabermos que estamos na glória com Cristo para sempre e não perderemos mais. Essa enigmática que diz por aí que haverá um sério conflito no tribunal, porque alguns vão receber mais do que o outro. Gente, no céu não tem inveja, no céu não tem disputa, no céu ninguém vai ficar com raiva de ninguém porque está recebendo um prêmio maior. Alguns receberão prêmios maiores, outros receberão prêmios menores e outros não receberão prêmios, mas o tal já é salvo, então salvo já é seu maior prêmio. Paulo chamou a dizer que é coroa da justiça, ou seja, quem é aquele que espera a volta de Cristo amando, receberá a coroa da justiça. E eu preciso falar isso aqui com muita clareza. Quais são os tipos de recompensa? Observação, as coroas citadas simbolizam privilégios da monarquia, ou seja, ela nos diz respeito a prêmios pela vitória conquistada aqui na terra, gente. E eu selecionei 5 tipos de coroa, página 88 do meu livro. Coroa da vitória, coroa de gozo, coroa da justiça, coroa da vida e coroa de glória. E eu fiz algo interessante hoje, eu até coloquei aqui de caderno para mim. Coroa da vida para os mártires, Apocalipse 2 e 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da incorruptibilidade, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 25 também, para os vencedores. Coroa de alegria para os ganhadores de alma, 1 Tessalonicenses 2 e versos 19 e 20. Coroa da justiça para os que amam a volta de Cristo, citei agora, Paulo escrevendo aos Timóteo 4 e 8, 2 Timóteo. E coroa de glória para os líderes e aqueles que exercem autoridade, 1 Pedro 5, versículo 2 e verso 4. Esse é o tribunal de Cristo, que todos receberão suas coroas. O segundo tribunal que a Bíblia fala, dos 3 que eu estou citando, é chamado tribunal do julgamento das nações, ou julgamento das nações. E eu vou dar um breve resumo, rapidinho isso aqui. Na grande tribulação, haverá 7 anos de tribulação aqui na terra, ok? No final da tribulação, haverá uma batalha chamada Batalha do Armagedon, que será no Vale do Meguido, pertinho dos Montes das Oliveiras. A Bíblia cita em Zacarias 12, 10, vai em Ezequiel 39, 14 a 17 e Apocalipse 19, versículo 11. Quando Cristo voltar com a igreja para estabelecer o reino milenial, Mateus capítulo 25 diz que Cristo pisará no Monte das Oliveiras. O monte se fenderá e ali começa o chamado julgamento das nações. Lembrando, o tribunal de Cristo, o julgamento é no céu. O tribunal das nações é na terra. O juízo final é também no espaço, chamado no segundo céu, no espaço sideral, onde a Bíblia diz: fugiu terra e céu, não se achou lugar para eles, ok? Outra observação, no tribunal de Cristo é para os glorificados. No tribunal das nações aqui na terra, para os vivos que sobreviveram à grande tribulação.
no juízo final para todos os mortos sem Cristo, desde o Éden até o final do milênio, que morreu sem Cristo. Ressuscitarão não com corpos glorificados, mas ressuscitarão para ser julgados e lançados no lago de fogo, ok? Essa explicação eu precisava dar agora para vocês não confundir. Tribunal de Cristo para a igreja, salvos glorificados no céu. Tribunal das nações na terra, para os vivos, para as nações. Juiz todos são Cristo, tá bom? E juízo final para todos os mortos sem Jesus, desde o Éden até o final do milênio, para ser sentenciado ao lago de fogo, ok? Essa é uma observação que eu precisava falar para vocês bem rapidinho. Faz um breve resumo disso aqui. Os acontecimentos previstos sobre o julgamento das nações ocorrerá logo após as conquistas celestiais. Zacarias profetizou sobre isto quando disse sobre a casa de Davi, página 115 do meu livro, sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o meu espírito de súplica e de graça, Zacarias 12:10. Jesus retornará ao mundo para estabelecer o seu reino, a qual foi dito na oração sacerdotal, venha a nós o teu reino, encerrando assim o período mais tenso da história da humanidade. O período mais tenso da história da humanidade é encerrado aqui, chamado de angústia para Israel. Mateus 24, 29 e 30, Apocalipse 19, versículo 11 a 18. A besta e o falso profeta e todo o seu exército da terra tentarão inutilmente guerrear contra o Senhor. Apocalipse 19, versículo 19 diz que nesse instante o Senhor Jesus lançará a besta e o falso profeta no inferno literal, chamado Lago de Fogo, que será inaugurado por ele. Exército da besta é derrotado, seus componentes são mortos e vão aguardar no Hades o dia do juízo final, fazendo com que Satanás seja preso no abismo até se completar 1000 anos. Eu estou fazendo um resumo, viu gente? Um resumo, ok? E finalmente é implantado o tribunal para julgar as nações. Apocalipse versículo 24, capítulo 20, versículo 4. Chamado de juízo do trono branco após esse evento, que é o terceiro. Ok? É só um resumo. Nesse momento a terra passará pela purificação. Zacarias 39, versículo 14 a 29, que diz que os homens passarão 7 meses enterrando o cadáver, para a terra passar por purificação, para estabelecer o reino milenial, para a implantação do reino de Cristo, tão aguardado pelos judeus, que diz, venha a nós o teu reino. E aqui acontece algo muito interessante. Esse juízo é que acontece aquele texto que diz o seguinte, todo olho verá. Cristo vai descer no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender e Cristo vai estabelecer o seu julgamento para as nações vivas que sobreviveram naquele tempo. Ele dirá o seguinte, aos que tiver à sua direita, ele dirá, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está estabelecido desde a fundação dos tempos. Aos que tiver à sua esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Damião, isso, obrigado, queridão. Para o diabo e seus anjos, ok? Assim conclui o segundo tribunal, aqui na terra, para as nações vivas, para sentenciar um breve julgamento jurídico de Deus sobre o juiz justo. Os que tiver à direita entrará no reino com Cristo, tiver à esquerda será lançado no lago de fogo, junto com o falso profeta e o anticristo. E aí vem o terceiro tipo de tribunal, dos 7, mas esses são 3 escatológicos, que eu considero literais, é o tribunal do juízo final. Inclusive, eu escrevi isso no meu livro, Após o Milênio, página de número 125, é chamado do juízo final. E eu preciso abordar isso de forma bem resumida, por causa da hora, gente. E eu preciso terminar essa live agora, mas isso aqui é muito interessante, viu? Muito interessante mesmo. O último julgamento da Bíblia é considerado o juízo final. Por que o nome juízo final? Porque é o último juízo. Jesus estará sentado no seu trono, a igreja estará do seu lado, e a Bíblia diz, Apocalipse, capítulo de número 20, e eu vou até ler para vocês aqui. Apocalipse, capítulo de número 20, deixa eu só tirar isso aqui. Apocalipse, capítulo de número 20, e versículo de número 11 a 15, ok? Que é o texto básico do juízo final, 11 e 15. Diz assim o texto, vi um grande trono branco,
primeiro que João viu um trono branco, trono de justiça, branco porque é pureza, santidade, quem está sentado no trono é juiz justo, ok? Grande porque não é por causa do tamanho, mas pela grandeza soberana e a ira de Deus está sobre ele, etc, etc, etc. O que acontece? O que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e céu e não se achou lugar para eles. Será a maior reunião já vista em todos os tempos. Será a reunião do juízo final. Gente, eu disse isso numa pregação, eu preguei sobre isso aqui uma vez na rua, mas não vai dar tempo de falar. Esse será o juiz mais doloroso da história. Imagine comigo, por favor, me imagine. Bilhões de condenados diante do tribunal. Não é milhões, é bilhões. De todas as épocas ressuscitarão, não com corpos glorificados, mas com corpos mortais. Eles vão ressuscitar e vão estar diante de Deus, diante de Jesus. Faraós, ok? Ditadores, ok? Imperadores, monarcas, poderosos do Antigo Testamento, poderosos do Novo Testamento, chefes de estados. Eu vou ler uma lista aqui para vocês. Todos estarão diante desse juízo. E tem uma coisa muito severa, gente. Ninguém escapa. Lá não terá advogado. Lá não terá segunda, primeira, terceira, quarta instância. Todos estarão diante do juiz. A Bíblia diz, toda língua confessará. E todo joelho se dobrará diante dele. Deixa eu narrar isso aqui para você, para nós terminar a live. O julgamento do trono branco é sem dúvida, perfeitamente. Esse é o julgamento que poderá perfeitamente ser chamado de a maior reunião de todos os tempos. Na página 125 do meu livro, eu escrevi sobre o julgamento do grande trono branco. Ocorrerá logo no final do governo milenial de Cristo. Satanás será solto, seduzirá as nações, e juntamente ele com as nações que pegarão do seu lado, serão lançados no lago de fogo. Uma observação, Satanás, o falso profeta e o anticristo não vão estar no juízo final, viu? Isso aqui é estudo bíblico. Não vão estar no juízo final. Eles já estão julgados e já foram inaugurar o lago de fogo. Os que estarão no juízo final, todos os homens e mulheres de todas as épocas, a morte, o inferno, estarão lá presentes para ser também lançado no lago de fogo, tá bom? Outra observação interessante. Esse será o julgamento final de todos os seres humanos que morreram ao longo da história, desde Adão até o fim do milênio, e que não aceitaram a oferta da redenção dada por Deus através de Jesus Cristo como Salvador e Senhor durante suas vidas. Também serão julgados o final da morte e do inferno. Em Apocalipse 20, versículo 11 a 15, que eu li para vocês agora há pouco aqui, há algo muito interessante. Deixa eu só abrir isso aqui. Diz o seguinte, olha, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que está escrita nos livros, segundo as suas obras. E deu mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14 diz o seguinte, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É um tribunal severo? É. Mas como eu não vou entrar em detalhes, mas eu preciso ler para você. Jesus revelou a João os detalhes de como será esse julgamento. Um trono branco, primeiro, um trono branco, gente. A Bíblia fala de tronos. O livro do Apocalipse é o livro que mais fala sobre trono. O termo hebraico chamado de Kiser corresponde à cadeira comum, quando aplicada a assento público do rei, significa trono. Ele representa o símbolo da autoridade. Palavra aramaica, kosser, que significa trono. Palavra grega, bema, isso é cadeira portátil, que é chamada de plataforma. E uma espécie de tribunal da palavra grega tronos, que é o lugar onde Cristo governará e mais tarde julgará os ímpios de todos os tempos. Jesus será o juiz desse juízo final. Aí eu preciso dizer isso aqui com muita força, gente, e com raiva mesmo. Todos os poderosos de hoje, todos os grandes poderosos de hoje, que estão imprimindo a igreja, estão sufocando a igreja, que estão perseguindo a igreja, que estão torturando a igreja, um dia eles vão estar diante do juiz chamado Jesus.
Aqueles ateus que não acreditam em Cristo, aqueles homens e mulheres que não acreditam em Jesus, vai ver a face dele, vai ver ele coroado, glorificado, mas simplesmente vai ver ele com autoridade máxima. Aquele que não é mais pressionado e julgado para levar no Calvário, agora estará como juiz. Agora ele não será advogado, ele não será apenas o homem humano que nasceu e que viveu aqui na terra, que fez milagre, que morreu por nós. Ele agora é juiz supremo, e esse juiz tem a autoridade de julgar todos os homens e mulheres de todas as épocas. Como já vimos durante a grande tribulação, Deus entrará em juízo com o povo através de muitos eventos catastróficos que dizimarão totalmente os incrédulos e rebeldes. Mas o juízo deste tempo afetará somente quem estiver vivendo fisicamente. Porém, o juízo final, como o próprio nome indica, será o último e será aplicado sobre o espírito de todos aqueles que aqui viveram. Eles completará a limpeza do planeta e limpará o mundo de todas as forças espirituais, que desde o princípio da criação desobedeceram a Deus. O juízo final, também chamado de juízo do grande trono branco, acontecerá após um milênio, depois da guerra de Gog e Magog. Uma observação: Gog e Magog de Apocalipse 20 não é o mesmo Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, ok? Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog são as nações na grande tribulação que vai sitiar e tentar destruir Jerusalém. Gog e Magog de Apocalipse 20 é justamente as nações que reunirão contra Satanás, contra o governo de Cristo, ok? Essa observação. Nesse tempo, Satanás será definitivamente derrotado e será lançado no lago de fogo. Não será um julgamento para Deus descobrir a intenção do coração do homem, mas sim para deixar todas as claras diante dos homens. O julgamento final não é uma hipótese, é algo já determinado por Deus, a fim de que a sua justiça seja plenamente notória, reconhecida e exercitada com todo o universo. Este será o último juízo da Bíblia Sagrada relatado. Será o julgamento dos ímpios desde Caim até o último homem que viveu sobre a terra. E a Bíblia diz, e este julgamento será perfeito, e ninguém conseguirá escapar desse lugar. Desse lugar. Ninguém escapa dos olhos do Todo-Poderoso. Os culpados serão severamente lançados no lago de fogo, onde serão atormentados pelos séculos dos séculos, sem não ter intervalo e nunca parar. Sofrerão eternamente. O juízo final será a ascensão judicial, que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais, que, conduzidas pelo Todo-Poderoso, retribuirá a toda criatura moral o que tiver cometido através do corpo durante a sua vida terrena. O Birajara, o que acontecerá nesse julgamento? Ocorrerá a segunda ressurreição. A primeira ressurreição no estado intermediário dos mortos é chamado de bem-aventurança. A Bíblia diz, bem-aventurado os que morreram em Cristo, ou aqueles que ressuscitaram em Cristo. A segunda ressurreição é no juízo final para condenação. Mas os outros mortos, Apocalipse 20, verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. A primeira ressurreição se deu quando Cristo arrebatou sua igreja, a segunda será após o milênio. Será uma ressurreição para condenação. A primeira ressurreição será para a vida eterna com Cristo, e a segunda ressurreição será para a condenação na eternidade, gente. Eu estou me arrupiando aqui porque são verdades que precisamos ouvir. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna e desprezo eterno. O juízo final, Apocalipse 20, versículo 11 e 15, eu vou encerrar com isso aqui. Gente, grave isso aqui, gente. O Bruno Calixto acabou de entrar, o líder de jovens lá de Cruz, vou estar em setembro com ele lá. Grave isso aqui que é muito interessante. No capítulo 4 de Apocalipse, João tinha visto o trono de Deus. Do trono saía relâmpago, vozes e trovões. Saiu do trono Deus, o Todo-Poderoso, para falar com ele. E eu preciso trazer isso aqui com muita veemência, com muita autoridade para vocês, gente. O juízo final será uma sentença onde o juiz que está no trono julgará todos os ímpios, sem misericórdia, a bondade. Eu disse isso certa vez numa cruzada que eu preguei sobre o juízo final. Eu disse, gente, naquele dia, bilhões de pessoas que estarão diante do tribunal, bilhões. Imagine o barulho de pessoas chorando, gritando. Almas que estão sabendo que vão ser condenadas para sempre. Eles sabem que não haverá um advogado ali, que não haverá segundas oportunidades. Eles estarão lá sabendo que vão ser julgados para ser lançados no lago de fogo e para sempre. E grave isso aqui, gente. É uma das coisas que eu mais ensino nas academias teológicas que eu ensino.
A maior dor do inferno não é o fogo, não é os demônios infernizando a vida de alguém que está lá. É a dor da consciência. Todos que estão no lugar de tormenta hoje e que serão lançados no lago de fogo, sabem por que estão lá, sabem que irão para o lago de fogo, têm consciência de tudo isso, por isso que Deus é justo. É mais ou menos assim. Vamos dizer que Deus chamou alguém para frente para ser julgado, porque serão julgados um por um. Não é coletivo não, viu? Lá não tem isso de privilégio não, um por um. E quando o próprio Jesus chamar o nome daquela pessoa, que ele comparecer diante do tribunal, chorando, em pranto, gritando misericórdia, Jesus vai dizer assim para ele: eu não tenho culpa de vocês estarem aqui. Não sou eu que vou mandar vocês para o lago de fogo. Foi você que escolheu ir para lá. Não sou eu que estou dizendo que você vai morar na eternidade sem mim. Foi você que escolheu ficar sem mim durante muito tempo. Eu lhe dei pregadores, eu lhe dei hinos, eu lhe dei chance, lhe dei livramento, lhe dei várias vezes a oportunidade de você me encontrar. Abri a porta da graça, te visitei muitas vezes e você só dizia para mim: não quero, não posso, hoje não. E hoje você está diante do juízo final para dizer a você: sinto muito, a graça já acabou, agora só vem sentença para vocês. Gente, isso é doloroso. A minha alma fica agitada com isso, porque eu imagino aquela cena de bilhões de pessoas gritando, e quando chamaram o nome de fulano, que toda a multidão vê que o seu nome foi chamado, e ele sai no meio da multidão para estar diante do juízo final, diante do juiz. E aí ele diz: para que eu seja justo, eu vou provar a você que você está indo para lá porque você escolheu. Abram-se os livros. E aí vão abrir os livros, e os livros vão apresentar quem de fato eles têm passado. Capítulo 4, quando fala de trono, segura isso aqui que é muito interessante, gente. Grande. Trono é o lugar onde se assenta o grande juiz, para julgar e castigar a humanidade ímpia, incrédula segundo suas obras. Grande representa o poder infinito de Deus. Branco representa a justiça perfeita, completa em Deus. E eu preciso terminar com isso. Quem é o juiz, o Birajara, que assentará nesse trono? O próprio Jesus. Sua localização: fugiu terra e céu e não achou lugar para eles. E não achou lugar para eles. Será no espaço, onde ninguém pode pedir para adiar a sentença, para pedir um advogado. Nada disso, gente. Naquele dia, será só você e o juiz, porque a sentença já foi dada. Aquele que não crê já está condenado. Quem será julgado? A Bíblia diz: viu os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, ricos e pobres, donos de títulos de cidadãos comuns, jovens e velhos, sadios ou doentes, capacitados ou incapacitados, famosos ou infames, todos que morreram sem Cristo irão ficar diante de Deus no presente julgamento. Os homens dão tão supremo valor a posição e prestígio neste mundo, mas essas coisas nada significam diante de Deus. Pecadores são pecadores e Deus não faz acepção de pessoas. Por favor, gente, me escute isso aqui que é muito sério, muito sério. Homens não dão supremo valor. Naquele dia, no lugar de risos e gargalhada, haverá gritos e pranto. No lugar de aplausos, haverá dor. No lugar de contentamento, haverá sofrimento. No lugar de paz, haverá tristeza profunda. Será o juízo, aonde toda a humanidade não desejará estar lá. Todos estarão juntos para ser revelada a luz das Escrituras. E eu preciso concluir isso aqui de fato. Vou só ler para vocês. Nada escapará daquele que tem os olhos como chama de fogo. Nada há encoberto que não seja revelado. Lucas 12:2. Vem do mar, da morte e do inferno. O mar, a morte e o inferno darão seus mortos. Os mortos que estavam com a morte e com o inferno, enfim. Todos os mortos que não fizeram parte da primeira ressurreição irão comparecer à presença do Senhor. Os ímpios sairão do inferno para ser julgados e após serem julgados serão lançados no lago de fogo juntamente com o próprio inferno e a morte, conforme Apocalipse 20, versículo 14 e 15. A base desse julgamento será um julgamento de obras. Isso significa que todos que estão serão julgados ante este grande tribunal, ou grande trono branco, serão condenados, pois todos são pecadores diante de Deus. Como diz Jesus, porque suas obras eram más. Eu peguei um comentário aqui, eu coloquei tudo distante. Segura aí, gente, só vim buscar aqui, tá bom? Sai daí não. Pronto, tá cheio. Aqui. Deixa
Deixa eu colocar isso aqui, me perdoe se eu sair. Mas concluindo isso aqui. Qual é a base do julgamento? Já disse para vocês. Nesse julgamento haverá os seguintes livros abertos. Vamos lá para os livros abertos, rapidinho para a gente terminar. No juízo final, os mortos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros. Serão 7 livros, 6 livros das obras e um livro chamado Livro da Vida. Vamos lá? Diz a Bíblia o seguinte: e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os livros que formarão a base do julgamento, das quais presente diante de Deus e do trono da sua santa palavra, o outro livro, que é o livro da vida, e os livros contendo as obras de todos que estão diante do trono. O livro da vida, onde está escrito o nome dos salvos. E há uma distinção, gente, uma distinção aqui entre os livros e o livro da vida. Vou explicar para os irmãos. Enquanto que os livros, evidentemente, representam os registros dos atos dele e mostra a justiça do julgamento de Deus, o livro da vida mostra a salvação, porque o seu nome está escrito no livro da vida, denota que você agora é salvo e você está escrito lá. O termo da condenação é simples: aquele que não foi achado escrito no livro da vida, que seu nome não consta lá, esse já está condenado. Então se abriu 6 livros, vamos lá, os livros, bem rapidinho para vocês. Livro da consciência será aberto. Imagine Deus, imagine Jesus dizendo o seguinte: abra-se o livro da consciência diante dele, diante desse homem ou desta mulher. O livro onde estão escritas as obras dos homens. Romanos 2:15, Paulo diz o seguinte: os quais mostram as obras da lei, escritas em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos que acusam, que é defendê-los. Paulo está dizendo que a consciência deles é que vai justamente falar com que eles tenham consciência de que estão sendo sentenciados para a condenação eterna, porque não deram crédito à palavra de Deus. Aí Deus vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer: abre-se o livro da natureza, Romanos 1:20, porque suas obras, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se revelam pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Abra-se o livro da lei, terceiro livro é aberto, livro da lei, Romanos 2:12, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob lei pecaram, pela lei serão julgados. Abre-se o quarto livro, o livro do Evangelho, Romanos 2:16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Abre-se o quinto livro, livro da memória, Lucas 16:25, disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu é atormentado. Eu fiz uma live sobre esse texto aqui, a live Estado Intermediário dos Mortos. E por último, o livro dos Atos dos Homens, Lucas 12:9, que diz o seguinte: mas quem negar diante dos homens, será negado diante de Deus. Qual é o objetivo do juízo final? Mostrar que a justiça de Deus deve ser observada e acatada por todos através da sua santa palavra. Punir os que rejeitaram a Cristo Jesus e sua grande salvação, e destruir finalmente a personificação do mal. Afirma Paulo aos irmãos de Corinto que iremos julgar os anjos que acompanharão um ungido querubim em sua estúpida rebeldia, Satanás e os seus adeptos também. Qual será o propósito do juízo, Birajara? O principal propósito do juízo final será mostrar a soberania de Deus e a glória do Senhor. Será o dia mais cruel de todos os tempos. Tiago escreve: porque o juízo é sem misericórdia. Tiago 2:13, verso parteado do versículo. E por fim, quem irá para a condenação eterna? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, ou dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Depois do julgamento, aqueles que não foram achados escritos nos seus nomes no livro da vida foram lançados no lago de fogo, e junto com eles foram também lançados à morte do inferno. Todos os homens de todas as épocas estarão diante do juízo. Ninguém escapa, gente. Concluindo essa live, ninguém escapa, ninguém vai escapar. Lá estarão os grandes e pequenos,
ricos e pobres, patrões e empregados, presidentes e presididos, brancos e negros, físicos, matemáticos, psicólogos, intelectuais, doutores, médicos, advogados, famosos, filósofos, sim, muitos deles estarão lá, imperadores, monarcas, nazistas, faraós, políticos, atores, cientistas, chefes de Estado, estarão diante do juízo final também, terroristas, juízes e etc. Todos que negaram a fé em Cristo Jesus. E haverá uma lista, e eu preciso dizer para você, os adúlteros, enganadores, invejosos, avarentos, efeminados, idólatras, abomináveis, falsos profetas, ingratos, assassinos, feiticeiros, impuros, apostatas da fé, os que apostataram da fé, também outros, fofoqueiros, incrédulos, ateus, fraudulentos, ladrões, beberrões, fornicadores, mentirosos, cães, de Filipenses 3:2, falando dos judaizantes, tá certo? Gananciosos, maldizentes, caluniadores, glutões, orgulhosos, tá certo? Cobiçosos, hereges, prostitutos, corruptos, homicidas, e mais o Bíblia já tem mais, pedófilos, devassos, iracundos, roubadores, desviados, injustos, sodomitas, egoístas, infiéis e os tímidos. Todos eles estarão diante do juízo final. Esse tímido aqui, gente, não é aquela pessoa que é tímida não, viu? Esse tímido aqui é para um outro conceito que eu posso explicar depois. O sofrimento será terrível e por toda a eternidade. Essa morte de sofrimento eterno é chamada na Bíblia de segunda morte. Gente, Jesus confirma a sua palavra dizendo, irão estes para o tormento eterno, mas o justo irá para a vida eterna. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu termino aqui dizendo para vocês uma coisa. Os 3 tribunais reservam uma prestação de conta. Para os salvos em Jesus, estará no tribunal de Cristo, como eu falei agora há pouco, estará recebendo galardões pelo prêmio que recebeu aqui por ganhar e por conquistar. O tribunal das nações, para aqueles que estarão na grande tribulação e entrarão no reino milenial, e os outros serão condenados. Juízo final. Todos que morreram sem Cristo e que negaram a fé em Cristo estarão diante do juiz para ser lançados no lago de fogo. É doloroso, é duro, é pesado, mas é a realidade. Eu quero agradecer pela paciência de vocês estarem comigo até agora, gente. Eu quero muito agradecer, porque eu lutei muito para não fazer essa live sobre esse tema, mas muita gente pediu, porque eu ia deixar isso aqui para um estudo mais profundo, mais detalhado, que eu vou fazer depois de cada um deles, os tribunais, explicando, mas eu tive que fazer de forma panorâmica, para que os irmãos não pudessem também cansar os irmãos, tá certo? Eu quero agradecer a vocês que estão aqui, ao Bruno Calixto, Deus te abençoe, queridão. Nós estamos aí em setembro, se Deus quiser, vai ser maravilhoso, a glória de Deus vai descer sobre aquele lugar, eu tenho certeza. Nerilene, Deus abençoe, Arthur, enfim, aos que entraram, Pastor Rodrigo, meu queridão, tá certo? O Damião, Selemuel, meu querido Selemuel, gente, saudade de Ipanema. Jonatas, Deus te abençoe. Élida, até que fim entrou, né, Élida? Ô, Glória. Simária, deixa eu ver mais aqui para mandar um abraço para todo mundo que fica me cobrando. Anne, Anderson, Elma, Shirley, eu estou aguardando você entrar em contato do livro, você pediu meu livro, estou esperando só você mandar o seu endereço para enviar seu livro, tá certo? Deus abençoe. Gente, obrigado, Deus abençoe. Davi está perguntando 6 livros das obras e 1 livro da vida, glória. Isso, Davi, isso é bom, viu? Isaac, minha amiga Celinha, Marcílio, Ruama, Isabel, Cristina, Helena, enfim, gente, obrigado a todos, tá bom? Deus abençoe, a live vai estar salva, meu pastor Jairo, a live vai estar salva no meu canal. Olha só quem entrou, nem vi, cara, Mestre Bira, a Misadai Lira, gente, eu tô especial, a Misadai passando por aqui, Deus te abençoe. Mirelle, Deus te abençoe, glória a Deus, a Misadai é fenomenal. Damiana, Evangelista José, enfim, gente, se eu for falar de todo mundo aqui, eu vou passar a noite todinha aqui na live, tá certo? Obrigado, gente, Deus te abençoe. Eu te espero, Chile, Deus te abençoe, Eudes, um abraço. Gente, Deus abençoe. A live vai estar salva no meu Instagram e também no meu canal no YouTube, tá bom? Vou deixar a caixinha de pergunta mais tarde de novo, para vocês perguntarem
Qualquer pergunta do Apocalipse, gente, só pergunte se for assuntos do Apocalipse ou outro assunto, mas que seja bíblico, tá certo? Teve alguém que perguntou uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, viu? Mas tudo bem, eu respondi mesmo assim. Bom, Deus te abençoe, um abraço a todos, muito obrigado. Ingrid, Deus te abençoe.